Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Fleet Woman. Meu nome é Michele Moraes, comigo Darlene Rastka e Yara Amaral. Nós somos embaixadoras da Fleet Mobility Brasil, com mais 11 embaixadores, um grupo seleto. Então, caso você não tenha baixado ainda o nosso app, corre lá, abaixe e fique por dentro de todas as novidades do mercado e tendências de gestão de frotas. Bem, essa live é patrocinada pela empresa Mônaco, líder, pioneira em gestão documental. Hoje é um dia especial, que nós temos uma convidada mega, é um prazer inenarrável a presença dela. Ela é atleta, ela é empresária, coach, instrutora de meditação. Rosina, seja muito bem-vinda. É um prazer nosso tê-la aqui conosco. E aí, eu já vou logo, antes de você dar o seu oi, já deixar uma perguntinha. Quem é a Rosina mulher? Porque todo mundo te conhece. Olá, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra, de verdade. Gente, as estrelas são vocês. E, bom, quem é Rosina? Rosina é essa Sim. mistura toda que você falou. Porque eu gosto exatamente de tudo isso e de muitas outras coisas, mas eu gosto muito. Então, exatamente, acho que isso me define muito. Esse fazer muitas coisas, sabe? É a Rosina mãe, é a Rosina atleta, incrível, né? Porque eu poderia só praticar, mas é mais forte do que eu sempre quero a mais, né? Então, tem que competir, tem que fazer, tem que. E é assim que eu fui me envolvendo em tudo. Então, eu gosto, amo trabalhar no CEPA, amo fazer as questões da meditação, amo o esporte, amo animais. Isso me define muito. Amo animais, demais. E a Rosina é tudo isso. E embora, de repente, você está acostumada a me ver só na parte feliz e para cima né, e super para frente, a Rosina tem também todo o conjunto, o pacote completo. Os desafios também. Então, E você, e você sabe, Rosina, que quando eu estava lendo a sua biografia, porque eu comecei a te conhecer nos eventos, voltado para a gestão de frotas, e assim, o que me chamou a atenção, esse sotaque gostoso, porque me gusta muito. Então, eu fiquei prestando atenção no sotaque, eu lembro até hoje, foi num hotel na Paulista, quando você foi lá no evento do Parar. E aí, depois eu fui buscando, aí eu procurei ela no LinkedIn, passei mensagem de meditação. E agora, gente, eu vou falar para vocês, eu recomendo todas as terças-feiras, às 5h45 da manhã, acompanhá-la, porque é a coisa mais gostosa você acordar e ter todas as dicas dela. Não só de terça, mas também de quarta-feira, às 19h45, pelo Instagram. E aí, o que eu amei e que era o meu sonho de criança era praticar o esporte com o cavalo, que é o hipismo, né? sim, esse é bom. Essa foi a minha grande escola de vida, né? Sim. E aí, Rosina, eu acho que os animais, quando você ama um animal, é uma troca. Porque aquele cuidado, aquela questão, eu acho que o cavalo específico, ele tem um olhar muito profundo, Sim. né? De cuidados, né? Eu acho incrível, né? E aí, Darlene, eu sei que você tem muitas curiosidades também da a Darlene, a Yara, muitas curiosidades sobre a Rosina, né?
Mas aí eu falei, a Yara estava conversando com ela nos bastidores, né? E aí nós somos organizadas, vamos dizer assim. O assunto é tão Sim. amplo que eu falei assim: olha, melhor, vamos anotar os assuntos que nós queremos saber da Rosina. Sabe Boa o que noite, é? Yara. Boa noite, Michele. Boa noite, Rosina. É um prazer enorme estar aqui dividindo essa live com vocês. Assim, você é uma mulher mas tão empoderada, né? Tão sucedida na sua carreira. Conta para mim, para esse público maravilhoso aí, Rosina, que está nos assistindo, em que momento da sua vida você percebeu que queria ajudar as outras pessoas, né? Atingir os resultados através da essência da própria vida? Um assunto tão importante, né? Sim, sim. Bom, voltando para essa questão do hipismo, o mais legal é que eu muito cedo eu entendi que para vencer não bastava saber, sabe? Não é apenas saber coisas, ter conhecimento. Isso é legal, é necessário, mas existem outras coisas que acontecem dentro da gente que nos levam a vencer. E como eu era muito boa tecnicamente, mas eu não ganhava. E isso sabe, eu tive essa percepção de que algo estava faltando dentro de mim. E foi a partir daí que eu comecei a ver, né, que os resultados de verdade, os que a gente quer muito, eles precisam vir de dentro. Precisam vir de um despertar que vai muito além do conhecimento. Né? E que, aliás, a gente vê, né, que tem pessoas com muitíssimo conhecimento, mas e de repente até tem um sucesso em uma área da vida. Mas Uhum. às vezes não em equilíbrio, por assim dizer. Então, isso foi despertando em mim e em um momento, né, depois de muitos estudos, né, eu estudo desde os 13, 14 anos todos esses assuntos, em um momento foi tão grande a mudança dentro de mim, o alívio, sabe quando você fala, nossa, é isso, eu estava carregando um mundo nas costas sem necessidade, e aí eu comecei a ver que eu queria muito. Eu conseguia ler quando alguém estava passando por algo similar, né? Eu conseguia perceber que a pessoa estava enroscada em alguma coisa super interior que impedia que ela pudesse se realizar. E nesse momento foi que eu falei, bom, agora, já estudei para mim, agora eu preciso estudar para poder ensinar, para poder transmitir, ajudar, Uhum. sabe? Então foi assim, foi um caminho super natural, que e eu acho que assim, sempre que a gente É. estuda coaching e tudo, não é porque estava tudo lindo, maravilhoso, né? É porque a gente estava lá no fundo e precisou aprender. E depois que você aprende, você fala, nossa, vamos ajudar mais pessoas, né? Rosina, e essa era maior a autocobrança, no caso do hipismo, ou alguém realmente você sentia essa pressão? Né? Porque eu, particularmente, eu tenho uma autocobrança muito forte. E a Yara, esses dias, estava até comentando Acho que que todas ela as também mulheres, né? é. E Nós as você mulheres. sabe que eu crio muito expectativa em cima do meu filho. Eu acabo cobrando dele algo que estaria Sim. cobrando de mim, né? Agora da pandemia para cá, eu tô fazendo essa autoanálise, né? Eu falo que eu não posso cobrar dele algo que eu espero para mim. E ele tem que ter a cabecinha dele, ele tem 7 anos, e ele agora está descobrindo as coisas. Então eu achava errado ele errar uma palavra em português. Meu marido falou, meu Deus, Michele! Eu falava assim, não. Então, assim, nesse momento de você praticar, de você falar assim, eu não ganhava. Por que que eu não ganhava? A autocobrança era muito maior sua ou era do mundo externo, vamos dizer assim? Sempre foi minha, sempre foi uma não compreensão de por que se eu sou tão boa, porque eu tinha uma percepção, sabe, uma Uhum, sensibilidade, técnica, tudo impecável, mas eu não conseguia me permitir vencer, ser a número um. Essa é, uhum, e era muito nítido. Eu tive a sorte de que meus pais nunca me cobraram, nunca me obrigaram, nunca falaram, não, você tem que estudar isso ou aquilo. Aliás, no momento que talvez eu poderia ter ido para uma faculdade, eu não fui. Eu fui para a Europa para competir em piso. Depois, isso também tem outros aspectos, né? Eu, quando comecei a trabalhar no uhum. CEA, eu sentia, eu me cobrava, de novo a cobrança, né? De não ter uma formação acadêmica, né? E é por isso que eu digo, para mim a faculdade foram os cavalos, que de fato
muito tempo em silêncio, muito tempo com a natureza, muito tempo liderando um ser mais forte do que você. Então, de certa forma, tem muita coisa que eu aprendi, sim, né? Mas eu nunca senti, nunca tive uma cobrança. Eu acho que, olha que interessante, essa não cobrança por parte dos meus pais fez com que eu nunca me sentisse cobrada pelo entorno, digamos, né? Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, ajuda nessa questão, né, das mulheres no comando. Eu nunca, até por praticar um esporte que era homens e mulheres ao mesmo tempo, né? Sim. Não tinha essa competição de homens ou de mulheres. Então, para mim era normal, né? Vai e vai. E eu sempre entendi que esse não vencer estava dentro de mim, nunca foi algo do entorno. Então, você percebeu que para atingir os resultados de pessoas que precisavam ter um conhecimento de vidas, algum cliente seu não conseguiu, nesse primeiro momento, praticar as suas técnicas, a partir do momento que você começou a fazer automeditação, autoimagem? Você teve essa percepção dos seus clientes? Não, não. Eu acredito, porque funciona da seguinte forma. Vocês viram que eu falo em determinados assuntos que quem não conecta com isso realmente não conecta, né? Não chega, Exatamente. Como posso dizer? Talvez não se interesse ou não consiga compreender, né? Então, quando as pessoas chegam a mim e decidem dar esse passo, estamos já embarcadas nisso. E não importa qual seja o ponto de partida, eu já atendi pessoas, de repente, em situações super críticas, em situações limite, né, financeiramente, que parecia que tinha perdido tudo, enfim. Ou pessoas que estavam já super bem-sucedidas e queriam esse algo a mais, se sentir pleno e tudo mais. E não importa o ponto de partida, importa a entrega. As metodologias são simples, né? São de verdade simples. Meditar parece toda uma coisa, nossa, como é que eu vou fazer para ficar quieta? E na verdade é tão tranquilo, tão passo a passo, tão mais permitir do que cobrar, que realmente todo mundo consegue. E é claro que a velocidade com qual os resultados vêm depende muito dessa entrega e dessa disciplina, que aliás é um tema que eu falei hoje nos stories e vou falar mais tarde na live também, né? Ah, que bacana. E Rosina, não, Darlene, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, essa parte que a pessoa já procura, né, quando ela se descobre, né, que ela está com a mente aberta, vamos dizer assim, para praticar esse assunto. E aí, lá no seu site, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, você me corrige, por favor, Ousia Consulte. Sim, É isso? sim. Tá. Você diz que os resultados, esses objetivos materiais, ele é a partir dessa evolução interior, né, espiritual. E aí, Rosina, como que a gente descobre isso? Como que eu encontro esse equilíbrio? De que forma eu conseguiria saber identificar isso? Eu não sei se a Darlene quer complementar essa minha pergunta. Não, então, eu ia só terminando esse assunto, nós, como ser humano, ele se cobra muito, né? Seja Sim. numa vida pessoal, numa vida profissional, ele está sempre se cobrando. Então, eu acho que nós, mulheres, a cobrança que nós temos em si mesma é muito grande. E às vezes o mundo externo não cobra tanto da gente, mas nós acabamos nos cobrando muito, sendo as melhores em tudo, e nem sempre dá para ser melhor em tudo, né, gente? Verdade. Então eu acho que a gente tem que se aceitar com todas as qualidades e defeitos, né? E tentar aprimorar que esses defeitos não sejam maiores do que as nossas qualidades. Achar o equilíbrio, né? Que é essa parte de evolução interior, espiritual, né, Rosina? Exato, E aí, exato. como descobrir isso? Bom, o primeiro, e talvez respondendo um pouquinho a Darlene, eu acho que os objetivos dizem respeito a cada um. Não é alguém de fora que te coloca nem limites, nem objetivos, né? Então,
é você que vai descobrir o que você quer de verdade. E quando você descobre o que você quer de verdade, não existe limitação. Pelo menos eu, se tem uma coisa que me tira do sério, é que alguém me diga, ah, não dá. Ah, Não, dá. é verdade. Aí que vai fazer, dá. Concordo, gente. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam a mim com quereres, né, com objetivos que não são, que são sociais, que são porque tem, e que vem muito mais do orgulho do que da essência da pessoa. E no processo nós vamos descobrindo o que é de verdade importante. Por que eu quero isso? Para quê? Né? E isso é uma coisa super legal, porque quando você está fazendo algo por você, porque é importante para você, não existe pressão, existe o caminho. E não importa quanto tempo leve, porque você está indo para lá e ponto. Sim. Rosina, será que essa cobrança seria através de uma frustração nossa que a gente acaba cobrando um filho, um marido ou um subordinado? Pode acontecer que a gente queira realizar nos outros, né, o que não realizamos em nós, achar que é bom para os nossos filhos, né? Como eu não tive isso, e eu dou muito valor ao fato de não terem me obrigado, porque realmente eu não ia conseguir. A minha mãe, em alguns momentos, me falava, porque você sempre faz o que você quer. Então, eu não tenho isso com meus filhos. Eu torço muito para que eles encontrem uma paixão. É só isso. Algo que lhes faça muito feliz. Não importa o quê, né? Não tenho esses condicionamentos. Mas eu sei que isso existe. Eu vejo algumas pessoas esse transladar, e pior, muito em busca de uma segurança. Né? Isso é seguro, assim você vai estar bem, né? Vai te dar segurança. E segurança... Primeiro, a pandemia nos mostrou que segurança não vem de fora. Não tem. Nenhuma. De fora. A segurança é dentro, né? Então, acho que aí já comecemos a mudar alguma coisa. E quando eu falo que o sucesso deve vir acompanhado dessa evolução interior, ou às vezes ser provocado por essa evolução interior, é porque eu vejo que essa é a única forma de você realmente permanecer na alta performance com equilíbrio em todos os aspectos da sua vida, sendo você. E essa evolução interior significa se conhecer, significa aceitar todas as suas partes, né? As bonitas e as não tão bonitas, as fraquezas, né? Os momentos nos quais você duvida, nos momentos que você se sente triste, frustrado, tudo isso faz parte de nós e tem que ser super abraçado, sabe? Não dá para deixar nenhum pedacinho de fora. Nós temos que, nossa, tá comigo e vamos que vamos. A vida ela é feita de momentos bons e ruins, né? E você acha que alguém consegue viver plenamente? Você acha que é muito difícil a pessoa ela conseguir esse equilíbrio, essa plenitude de vida? Eu acho que é super possível e que plenitude não quer dizer que você não tenha desafios ou momentos que te desestruturam, porque é nesses momentos que, aliás, muitas vezes nós temos muita pressa de sair desse lugar, é nesses momentos que você se conhece, que você tem a oportunidade de se transformar, de aprender, de se construir de uma forma mais forte. Então, eu não sabe o que eu acho? Quando a gente encontra esse equilíbrio interior, você está tranquila para enfrentar qualquer coisa. Porque, de fato, se nós queremos crescer, existe, desde aqui até aqui, é um caminho desconhecido, é um caminho de incerteza, é um caminho de provas, é um caminho que desafia. Então, faz parte. Então, a gente tem que sorrir e continuar. E pensar positivo, né? E levar da maneira mais suave possível, né? Porque quando você começa a colocar muito obstáculo, parece que fica a jornada ela se torna mais dolorosa. Então, quando você aceita e você consegue transpor isso, você consegue ter mais leveza, né? Na sua caminhada, no seu objetivo. Né? Então, isso é muito importante. Eu acredito plenamente nisso. E sabe, eu acho que eu sempre me beneficiei muito
porque assim, né, o caminho para o sucesso, seja lá o que for para cada um, né, não dá para medir o sucesso de outra pessoa de fora, né? Cada um sabe do seu próprio sucesso, né? Eu nunca gosto de generalizar, né? ou de você achar que sabe do sucesso ou insucesso de outro. Eu gosto muito mais de falar de caminho, e o caminho para onde a gente quer ir é assim, né? Assim, cai, levanta, cai, sobe um pouquinho, vai. E aí, nesses momentos que a gente está meio para baixo, para mim são os mais valiosos. E eu nunca poderia falar hoje, por exemplo, no coaching, por exemplo, ou no CEPA mesmo, eu não poderia incentivar a minha equipe a ter fé e a seguir em frente se eu não tivesse já estado lá no fundo e ter vivido e ter conseguido sair. Eu acho que a gente ganha uma experiência que nos permite falar com propriedade, que nos permite falar, sim. Fica tranquilo que dá, a gente vai por aqui, tenta desta forma e dá, né? Então eu valorizo muito cada lugar desconfortável onde eu já estive e acredito que venham outros, né? Porque eu pretendo continuar crescendo. Com certeza, acho que todos nós, né? E eu ia falar isso, e acho que a Yara também com relação a isso. Sim. O que você, né, Yara? Que é a nossa curiosidade, é o furo de reportagem isso. Fala, Yara. Não, é verdade, porque acho que nesses momentos difíceis é tudo muito construtivo, né? Para o nosso amadurecimento interno, e eu acredito muito no poder do pensamento, né? Então a gente tem que focar, eu acho que a gente consegue muito atingir nossos objetivos, inclusive na pandemia, tudo que a gente estava vivendo aqui dentro de casa, meu marido do grupo de risco, nervoso, eu falei, chega de notícia ruim, para. Verdade. Nós estamos dentro de casa, temos que trabalhar, vamos tocar a vida, não dá para a gente ficar só pensando nisso, que não vai dar certo, vamos morrer, que não pode pôr o pé para fora, não é assim. Temos que se prevenir, temos que tomar todo o cuidado, mas tem uma vida, né? Existe uma família, tudo dentro da nossa casa, nossa rotina. E eu acho que tudo isso é um aprendizado. Agora, Rosina, conta para mim, você tem essa proposta tão diferente, né? Você nasceu com isso, né? E são poucas pessoas que têm esse dom, vamos dizer assim. É um dom, porque para mim isso realmente é um dom. Realmente, é verdade. Qual a sua maior qualidade? O que você ainda almeja atingir na sua vida pessoal e profissional? Uau, bom, minha maior qualidade talvez seja a persistência. Eu não sei te dizer, eu me vejo uma pessoa como todas, só que eu continuo em frente. Eu busco, talvez isso eu busco informação. Eu busco muita informação, né? Quando eu percebi, imagina, eu tenho 47 e eu comecei a meditar com 13, 14. Nossa! Eu fui buscar, eu entendi que era dentro, então eu queria entender, e nessa época não era tão fácil buscar informação, né? Eu comecei com um livro, depois fiz um curso, né? Mas incrível, mas eu cheguei em fontes que uso ainda hoje, né? Fontes de informação super antigas que eu ainda uso hoje. Então, qualidade, não sei, viver plenamente, intensamente e aceitar tudo o que está vindo, porque eu considero que estou aprendendo demais a cada dia. Você vive o momento. Vivo. Você aproveita o momento. Sim, sim. E todo dia tem algo a aprender, né? Sim, isso. Todo dia, ninguém sabe tudo. E aí, Rosina, você falando disso, eu já estou no ENTA também. Né? E aí todas nós. E aí eu sempre li o Dalai Lama, que é algo que me fascina. Eu gosto muito das frases dele. Esse lado espiritual meu é bem aflorado. E aí, quando eu entrei no ENTA, eu tive aquela sensação de mudança, né? Ainda recentemente eu tive uma perda muito grande na família, né? Perdi a minha mãe para a Covid, e aí você se transforma praticamente. E aí a minha autoimagem, né? Por isso que eu até falei para você, é um assunto assim muito fascinante, né? Porque você começa, quando você entra no ENTA,
você já começa a ver a vida, gente, é incrível. Depois dos 30 para o ENTA, já a mudança, grandes mudanças. E aí você começa a dar valor a algumas coisas que lá no passado você não tinha essa visão, né? E aí quando você fala dessa questão de autoimagem, do preconceito, quando você chega nos locais, ainda mais mulher, que nem no hipismo, onde tem outros homens, talvez, né? Um se acha melhor porque a mulher não tem grande força ali com o cavalo, ou mesmo até na nossa profissão, quando você chega em algum local, as pessoas falam assim, mulher dentro de uma profissão de homem, e às vezes você fala assim, será que eu sou tão boa, né? Você acaba tendo esse preconceito com você, né? Então, assim, eu queria que você explicasse melhor esse conteúdo fascinante que é a autoimagem e como as pessoas se enxergam, porque isso vale para a vida toda, tanto pessoal quanto profissional. E aí eu vou deixar você, que é especialista, falar melhor do que esse assunto. Olha, autoimagem é um assunto super importante e, como eu disse, tudo que eu aprendi ou busquei aprender foi dolorido. Vou dar uma pequena gotinha de como a minha autoimagem era muito ruim. Eu até tive bulimia, que é um transtorno alimentar, porque eu me via gorda. Eu nunca fui gorda, mas eu me via dessa forma. Eu me via e eu não me aceitava, enfim. Isso é autoimagem, né? Uma coisa que não necessariamente é o que se vê, mas é o que você tem para você, né? Então, quando nós pensamos em autoimagem, é o que eu acho de mim, o que eu acho que mereço, como eu acho que me enxergam, e não tem nada a ver com o real. É o que você acha que as pessoas percebem de você. Só que, na verdade, isso é o que você acha de você. Então, não é autoestima. Autoestima é que todos temos que amar todas as nossas partes. Claro que sim. Eu amo todas as minhas partes. Isso não quer dizer que eu não trabalhe na minha autoimagem, que é como eu quero me colocar, quem eu quero ser. Porque se a minha autoimagem não está compatível com meus objetivos, eu não vou chegar. E acontece tudo isso que você falou, de a gente se sentir, dar muito mais peso ao que vem de fora, a interpretar as coisas que vêm de fora, que às vezes nem é isso, mas a gente interpreta, faz ideias e conclui que nós não valemos. Exatamente. E na verdade não é assim. E eu tive um exemplo, eu nunca percebi essa questão de ser mulher num ambiente de homens. E talvez, honestamente, seja porque meu pai é o fundador do CEPA. Então, eu nunca me questionei se era um problema ou não eu ser mulher e estar num cargo de comando. É claro que eu tinha que fazer as coisas bem feitas e eu sempre fiz de forma que ninguém pudesse falar mas nunca era um risco, sabe? Nunca tive isso. Nossa, eu tenho que ser nada. Eu não tenho que ser nada. Eu tenho que fazer o que me fazer por merecer e continuar crescendo, né? Sim. Então essa questão de homem e mulher eu não senti. Mas quando eu cheguei na Europa, um instrutor cheguei lá para treinar com o melhor do mundo, mas antes a gente tinha que passar por outro instrutor. E ele olhou assim e eu estava já em cima do cavalo e falou: típico latino-americano. Aí eu girei e falei, pronto. É verdade. E aí, duas coisas eu aprendi com isso. A primeira é que, na verdade, ele tinha toda a razão. Eu sou sul-americana, então eu estava bem tipicamente na postura de latina, né? Sim. Então, tá certo, não é? Agora, o que ele disse estava certo. É que eu tomei isso como se fosse algo ruim. Então, o preconceito, a imagem, né, que me diminuiu estava em mim, né? Ele falou uma coisa que era normal, vamos dizer. É isso, eu estava vendo isso. Porque eu me senti mal, né? E a partir daí, eu comecei também a pensar, bom, como é que é? Então, como é que eu quero ser? Quem eu vou ser aqui? O que eu posso dar de mim de melhor? E foi muito interessante porque eu fiz o que estava dentro de mim. Eu mostrei responsabilidade, capacidade, persistência,
Uhum. E eu me tornei a pessoa de mais confiança deles. Então, foi vencer algo enorme, né? Foi, a partir de agora, eu que decido quem eu sou, né? E eu levo isso para tudo. E às vezes leva um pouquinho de tempo, né? Porque às vezes precisamos saber nos colocar. E isso é autoimagem. Você foi muito autêntica, né? Eu falo que eu sou muito autêntica e eu gosto de ser muito transparente em tudo que eu faço, tanto na minha vida profissional quanto na pessoal. Então eu falo assim, não é a outra pessoa que eu sou par ou se eu trabalho junto que vai me moldar, porque hoje eu estou naquele cargo, eu não sou aquele cargo. Isso. Então, eu passo muito isso. Eu tenho colaboradores, né? Porque eu já sou gestora, e eu falo muito isso. Eu falo, olha, gente, eu almejo, sinceramente, que eu cresça para vocês crescerem também, ou vocês cresçam, né? Unilateral. Só que assim, tenham sempre na vida de vocês humildade, Sim. né? Não pense que para você subir um degrau você precisa pisar na cabeça de outra pessoa. E Exato. saibam que sempre vocês estarão naquele cargo. Vocês são outras pessoas. E aí eu tenho muito esse feedback positivo deles, porque eles falam: Nossa, Michelle, nunca ninguém me falou isso. Eu falei: Sabe por quê? Eu tenho e tive bons gestores que me ensinou isso, Sim. né? Por isso que eu falo, cada dia a gente aprende mais, de um cargo menor do que o meu, até com o CEO da empresa. Todo dia, independente da empresa, eu aprendo muito com meu filho. Cada Muito dia. do amadurecimento, né? Por isso acho que vale muito, acho que tudo que a gente já vivenciou, todas as experiências, tanto positivas e negativas, acho que isso faz parte do nosso crescimento, da nossa base, né? Para a gente poder se comportar e ter essa visão diferente, né? Então, assim, igual essa questão que a Michelle falou e a Darlene comentou, são muitas mudanças, né? É muito comum na nossa vida gerar esse desconforto dessas mudanças, idas e vindas, né? E o que isso impacta? Como saber que a gente não está perdendo a nossa autoimagem? Como desenvolver essa autoimagem, se adequar? Eu não sei exatamente a forma correta de se expressar nessa questão. Olha, eu acho que o mais importante, e isso é uma das coisas que eu mais faço ênfase, né? É a gente ter um tempo para conectar com nós mesmos. Porque é muito comum. Imagina o que acontece com vocês, né? Começou a rotina do dia e você já está em função filhos, escola, trabalho, chega no CEPA, fala com as pessoas, você está respondendo, né? Está respondendo demandas, respondendo a coisas que têm que ser feitas. E nesse momento é muito difícil a gente reconectar. Então, Verdade. a minha escolha é sempre trabalhar ou me dar esse espaço antes, né? Então, eu acordo muito cedo, faço a minha meditação, conecto com o que eu quero, para me lembrar, porque não sei se acontece com vocês, mas se a gente não se foca no que a gente quer, você se perde nos afazeres do dia, Sim. né? Uhum. Perder, você vive um dia, outro dia, um ano, 2 anos, né? Então, para mim, é muito importante essa conexão. Um tempo para meditar, para me lembrar do que eu quero de verdade, de coração, para me lembrar que eu preciso ser a minha melhor versão. Eu acho que tem duas coisas que fazem muita diferença em todo mundo, independente que medite ou não: gratidão e perdão. Para mim, são duas coisas que transformam muito rapidamente. E sempre construir esse mindset positivo não é apenas porque no momento que eu quero crescer e me conectar comigo e tudo mais. É para eu funcionar melhor no CEPA, por exemplo, é para eu poder conduzir melhor uma equipe, é para poder lidar melhor com os desafios que virão, né? E quando nós nos acostumamos a funcionar dessa forma, francamente, os desafios são apenas desafios, são informação que fazem com que a gente, ok, chegou a pandemia, peraí, eu tinha um tanto de cursos presenciais de direção defensiva, presenciais não mais, agora nós vamos ter que mudar. É claro que gera, né, a gente tem que estar pronto para poder fazer essas mudanças, né, são desafios, mas a gente consegue. Agora, se a gente não está conectado, a gente se perde.
né? Como tem muitas pessoas neste momento que, infelizmente, até em função de continuar com uma alta performance, mas sem, de repente, olhar para si mesmos, estão num estresse absurdo. Isso não se sustenta. Não vai se sustentar. Sim, né? com certeza. E você acha, então, que a meditação faz com que nós não sejamos tão reféns das regras da sociedade? A partir do momento que você se autoconhece, você percebe que as regras que a sociedade acaba nos impondo, elas não são tão necessárias nas nossas vidas, né? A partir do momento que você começa a se conhecer. Exato. Eu acho que o autoconhecimento te proporciona essa liberdade. Nós vivemos em sociedade, né? E de fato é evidente que nós seguimos padrões, né? A gente tem o cabelo assim, se veste com a roupa da moda e assim vai, porque a sociedade nos ensina isso. Mas uma coisa é você saber jogar as regras do jogo e outra coisa é você ser refém das regras do jogo. Essa é a diferença. Então, é claro que nós, no mundo corporativo, até para falar de meditação e tudo mais, eu modifico a minha fala, eu falo muito mais de forma científica, mas isso vocês me perguntaram e eu não respondi. O que eu quero? Eu quero muito trazer esta parte espiritual para o mundo corporativo. Né? Nossa, eu quero muito isso. Eu quero poder falar desde esse lugar. Né? E eu acho que isso quer dizer que a gente precisa sim conhecer as regras do jogo, porque eu não vou trazer todo esse conhecimento dos Vedas e falar para o CEO, porque não vai me ouvir. Mas quando a gente vem, de repente, com uma linguagem mais adequada, a gente tem uma entrada. Consegue. Né? E o momento certo, né, também. E o momento certo, porque eu costumo dizer que tem muitas situações que a gente tem que aguardar o momento certo para se falar e como vai falar. Né? Isso não importa se é na vida pessoal ou profissional, é o momento certo mesmo. Né? E eu acho, Rosina, fantástica essa sua ideia, porque eu tô no mercado há 22 anos, né, profissionalmente. E aí eu sinto essa falta de, né, as pessoas precisam disso. Você acha que as pessoas são plenamente realizadas ou sempre vai faltar algo? Olha, eu acho que cada um sabe, né? É inerente ao ser humano o permanente crescimento, esse querer mais. Mas eu entendo que a gente consegue continuar crescendo quando a gente se sente pleno com tudo que é agora. Isso está muito relacionado a entender que não precisa ser perfeito. Agora, você não precisa ter tudo já. Você precisa se conhecer e estar no caminho que te leva lá. Esse é o valor. E quanto mais a gente está pleno no caminho, mais as coisas aparecem e te surpreendem e acontecem. Se nós não estamos plenos no caminho, estamos funcionando desde falta. E quando falta, a gente está contraído, a gente está na luta. E isso não leva para um lugar legal. Então é por isso que eu falo muito, e às vezes super mal compreendido, né? Existem algumas leituras interessantes sobre algumas leis espirituais do sucesso, e uma é a lei do mínimo esforço, e o pessoal fica, como? Já ia fazer essa pergunta, como? Você não deve ficar sem fazer nada. Não é. A gente deve fazer, mas quando você está fazendo desde um lugar que te deixa pleno, não é uma luta, é um fazer legal, né? Eu faço a minha dedicação, eu levanto às 5 da manhã e faço tudo o que tem que fazer, mas não estou na batalha, né? E é uma coisa que a gente aprende. Então, sim, é possível e a gente deve buscar essa plenitude enquanto crescemos. Entendi. Nossa, fantástico. E você acha que, Rosina, porque é o seguinte, eu não sei se é muito da mulher, do perfil da mulher, porque assim, eu tenho um hábito realmente de acordar às 5:30 da manhã, eu me organizar, eu preciso acordar, então eu tomo um café, eu tomo um banho, me organizo, penso realmente qual é a minha rotina do dia, pego o carro, né, pegava, que agora não, porque a gente está home office, mas eu pegava 1 hora de estrada para se deslocar em outra cidade. Meu marido não, sempre pensou, não sei se era porque é mineiro, né? Sempre falou, não,
Você é muito adiantada, daqui meia hora a gente chega lá, acorda assim, muito em cima da hora, faz tudo muito em cima do horário. Eu não, eu gosto com tempo, eu gosto de me organizar, me programar com muita antecedência, né? A mulher é preventiva, como a gente diz, no César e Alice fala, a mulher é preventiva. Então, assim, eu tenho muita dificuldade, assim, eu não sei se isso a gente pode considerar essa organização como uma meditação, porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer a meditação, praticar a meditação, né? E eu mesmo, um tempo atrás, eu sempre tentei, quando eu falava, não vou pensar em nada, vou relaxar, aí que vinha um monte de pensamento na cabeça. Não tinha condições. Uma vez eu fui até para uma cidade próxima de um centro bem grande, budista, que não tem nada a ver com religião aqui, mas lá realmente eu consegui me concentrar. Eu sentei, eu acho que ali foi a primeira vez que eu consegui fazer uma meditação, porque eu achei uma energia tão positiva e me concentrei. Aí eu me despertei com medo. Eu falei, meu Deus, será que eu me meditei? Então, assim, a gente acaba se cobrando nessa parte também, né? Então, hoje eu tento, eu não consigo, eu sinto muita dificuldade, mas eu quero. Eu acho que também tem que vir dentro da gente, né? E qual que são as suas dicas? Quais são, assim, além dos benefícios, a gente sabe que são enormes, né? Para conseguir esse resultado. Olha, é que a meditação, na verdade, é algo bem mais simples. A meditação é uma jornada para o silêncio interior, sim. Mas não existe deixar a mente em branco. Não existe, isso é mito. Só que é o que se traduziu para esses lados. Então, o pessoal acha que vai ter que deixar sem pensamentos. Isso não acontece dessa forma. A gente chega no silêncio, mas por instantes, né? Então, o que acontece? Existem várias técnicas também, né? E é bom você começar com 5 minutos, 10 minutos, pode começar com meditações guiadas. E o legal é você se tornar um observador do que acontece. E se você tem muita coisa na cabeça, vai ter pensamentos e está ok. O importante é você permanecer. E de repente no começo é muito mais agitado, mas naturalmente o corpo vai serenar. E às vezes leva 2 meses. Pode ser, né, que leve 2 meses até você se sentir confortável, né, e começar a ter uma mente mais serena. Às vezes você vai ter vontade de se mexer e sempre está tudo bem. Não tem meditação errada. Mas é bom buscar uma técnica que te deixe confortável, né? Tem quem gosta das meditações guiadas, ou dos mantras, ou da música. Existem várias, ou da visualização, que é mais voltado para objetivos, né? Quando você quer algo, você visualiza isso que você quer. Mas justamente é nessa prática, né, que nos leva ao silêncio, que acontece a mágica, né, da autocura, de ter emoções muito mais equilibradas, do que o nosso cérebro funcione de uma forma que realizamos melhor. Hoje a alta performance usa muito a meditação por esse motivo. Então, existem muitas mudanças físicas e químicas em nosso corpo a partir da meditação, e então vale super a pena. E não se cobrem. Comecem a meditar, nem que seja, olha, eu vou fazer 10 respirações. Perfeito, faz 10 respirações e fique lá. Amanhã faz 20, depois escuta uma musiquinha e fica quietinha. E aí, se permitir conectar com você. É simples. É o dia a dia, né? E eu acho, particularmente, a guiada, para quem está iniciando, mais fácil. Sim. Porque você vai observando que a pessoa fala, esvazia sua mente e tal. E uma coisa muito interessante, gente, eu pratico isso com meu filho. Porque nos momentos que ele tem, assim, vamos dizer assim, frustração, não conseguiu fazer a lição, ou alguma coisa que despertou a raiva, aí eu falo para ele, medita, filho. E aí eu achei tão engraçado, ele pratica isso comigo, né? Porque eu gosto muito de yoga também, e eu acho que as duas coisas casam perfeitamente. E aí, ele um dia no carro, tava trânsito, e ele detesta ficar no banco pegando trânsito. Aí eu olhei para ele, estava assim.
Eu achei tão engraçado. Ele falou assim pro meu marido: silêncio, eu estou meditando. Ai, que bonitinho. São as ações que são os exemplos, né? Não adianta só falar, e sim as ações, as atitudes, né? Eu fiquei tão feliz porque ele vai levar isso do resto da vida dele. Vai, Então, em algum momento que ele se sentir desconfortável ou que algo mexeu com ele, ele vai lembrar da prática da meditação. E aí eu faço a guiada com ele, porque tem dois tipos, né, Rosina? De se meditar, né? E aí eu uso a guiada com ele, porque para ele a concentração é melhor. Então Claro, fica a dica aí. com certeza. Elas são uma ótima forma de começar e depois você vai querer ficar no silêncio e aí é uma viagem, aí é sem limite. Exatamente. E aí a gente Embaixadoras, só tá, licença, só para avisar, chegamos às 7h20, só para... isso, vamos horário. finalizar para não atrapalhar a Rosina. O papo tá muito gostoso, mas a gente tem que, infelizmente, deixá-la. Precisamos marcar mais vezes, que é tantos assuntos, né? Esse público maravilhoso que está nos assistindo aí, são super curiosos, né? Exatamente. Então, Rosina, infelizmente nosso tempo no Instagram não pode ficar mais, mas nós agradecemos mesmo, foi um papo muito gostoso. É diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Quem não te acompanha, assim, nesse mundo de gestão de frotas, entendem mais a Rosina da Cepa, né? Então, e olha, gente, eu recomendo, entrem e sigam a Rosina no Instagram todas as terças-feiras, de manhã, às 5h45, às quartas, às 19h45. Rosina, deixe o seu recado para o nosso público e alguma dica. Não, eu agradeço enormemente, mas olha, eu amo carros também. De fato, um dos meus objetivos é que o ano que vem eu quero comprar uma Porsche. Eu amo. Não é à toa que estou tão envolvida no Cepa, né? Sim. Não, mas brincadeiras à parte, eu agradeço enormemente. Eu acho que é muito, muito bom quando a gente pode trazer esses assuntos com liberdade, porque estas somos nós, né? Estas somos nós e é muito gostoso poder compartilhar. E eu acho que até falar das fragilidades nos fortalece, né? Sim. Porque uma fragilidade é algo que a gente constrói em cima e continua em frente e com toda a sensibilidade de poder compreender tudo que temos pela frente. Então, muitíssimo obrigada. Eu amei conversar com vocês e acho que super vale um café quando a pandemia acabar e tudo mais para a gente continuar conversando e também eu poder fazer perguntas a vocês. Ah, sim, pode deixar. A nossa live realmente, né? Por isso que nós colocamos, eu, a Yara e a Darlene, colocamos Fleet Woman, justamente para falar de assuntos voltados para mulheres além da gestão de frotas. Então, todas as nossas lives é só papo de mulher, aquele café gostoso, chazinho, o vinho, né, Yara? Que a gente gosta tanto também do vinho. E curtir a vida e falar de coisas interessantes, né? Vocês querem deixar algum recadinho, Darlene e Yara, para nós finalizarmos? Quero agradecer, Rosina, em nome da Fleet Mobility Brasil, a Fleet Women, que nós mulheres somos além de gestão de frotas, né? Então, todas as quartas-feiras, as nossas lives às 19 horas, nos canais da Fleet Mobility Brasil, e esse programa ele é patrocinado pela Mônaco, a pioneira em gestão documental. Rosina, prazer imenso te rever mais uma vez, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua gentileza e por todas essas dicas maravilhosas que você deu. Foi uma aula, para mim particularmente foi uma aula. Para mim também. Eu te agradeço imensamente. Tá? E é isso, gente. Até a próxima. Uma boa noite. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.